Olá, que bom ver você de novo aqui no nosso canal, Márcio André 12 Oficial. Lembre que a nossa proposta é crescendo com o apóstolo Márcio André, tá? É bom ter você aqui e cada vez a gente conversar mais sobre coisas que nos motivaram a crescer e a romper. Tá? Quero relembrar a você que na próxima quinta-feira estaremos encerrando a série A Lei do Triunfo. Poxa vida, já estou até com saudade de analisar esse livro de novo, tá? Esse livro, cada vez que eu abro, eu aprendo nele. Então, próxima quinta-feira, não perca aqui no canal o livro, né, a última resenha sobre A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Segunda-feira que vem, eu tenho um autor que eu respeito muito, gente. Muito. Primeiro livro dele que eu li, eu já li mais de 50 livros desse autor. Eu não vou falar de todos. Mas eu vou falar sobre isso aqui, ó, o Abecedário das Células. O homem que é o predecessor, o pai, o mentor da visão celular no Brasil, René Terranova. Tá bom? Nós vamos falar dele semana que vem. Mas hoje eu quero falar... qual é o teu estilo literário? Vamos pensar um pouquinho? Eu já falei que o meu estilo literário vai desde o papel que enrola o sabão da padaria. Gente, eu lia classificados. Você acredita nisso? Isso é gente que não tem o que fazer, né? Você tem noção, quando eu tô sozinho no carro, eu ouço a voz do Brasil. Tem hora que eu acho que até eu acho que eu sou maluco. Mas vamos lá. Qual o seu estilo literário? Tem gente que não gosta de livro de informação, tem gente que não gosta de livro de motivação, tem gente que não gosta de livro de... ou gosta, né? Gosta de livro de motivação, gosta de livro de informação, gosta... Tem gente que gosta de ler enciclopédia. Tem gente que gosta de ler enciclopédia. Aprender sobre fatos, sobre situações históricas. Tem gente que gosta de ler o Guinness Book. E assim vai. Mas tem gente que só se apaixona pela leitura quando dá de cara com um bom romance. Foi assim comigo. Eu era garoto e eu tinha, às vezes, dificuldade de como é que fala? Concentração. Mas quando eu comecei a ler, eu lembro o primeiro livro que eu li. Qual era o primeiro livro que você leu? Reinações de Narizinho. Quando eu entrei naquele mundo encantado do Monteiro Lobato, é que eu não tenho o livro físico em mãos. Gente, eu tinha 8, 9 anos. Eu nunca imaginei que depois disso a gente ia um dia estar conversando aqui nesse canal sobre isso. Mas eu li Reinações de Narizinho. E ali eu mergulhei naquele universo do Monteiro Lobato. Eu já li Nárnia. Eu já li várias... O Meu Pé de Laranja Lima, O Cortiço... Memórias Póstumas de Brás Cubas, e assim vai. Né? Grande Sertão Veredas, e eu ia mergulhando nisso. Dali eu comecei a me apaixonar pela leitura, fui para os chamados gibis. Dos gibis a gente vai para os livros de faroeste, e assim foi indo. E cresci, né? Hoje não tem limite para leitura. Aí um belo dia me cai nas mãos um romance evangélico. Eu já tinha lido alguns, mas achei assim meio água com açúcar. Até conhecer este livro. Não foi a capa do que eu li. Infelizmente o meu se perdeu. Eu comprei esse livro aqui para o meu filho. Tá? Eu vou falar um hoje. Daqui a umas semanas eu vou falar do 2. Vamos falar também do Pacto. São livros do mesmo autor, desse cara excepcional, que eu não entendo como ele não faz um sucesso estrondoso no Brasil. Esse cara aqui é Frank Peretti. Frank Peretti, com esse livro mágico. É mágico. Olha, não tem como você ler esse livro se você chegar na 10ª página. Ó, na 10ª página, quer dizer, contando do início da história na 7ª. Então seria na 17ª página e você largar esse livro. Eu perdi uma noite de sono lendo esse livro. Eu comecei a ler ele, eram 8 da noite.
eu lembro que deu meia-noite, eu queria parar. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e deitei. Quando eu deitei, o livro ficou passando na minha cabeça, eu não conseguia, eu rolava para um lado, eu rolava para o outro. Levantei, tomei um banho frio e voltei a ler o livro. Quando eu terminei de ler, o sol estava nascendo. Esse livro é mágico. Mágico. Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso. Quem é esse cara? Quem é esse autor? Vamos lá. Frank Peretti, ou Frank Edward Peretti, nasceu no Canadá, está vivo, graças a Deus, com 74 anos de idade, vivendo nos Estados Unidos, é cidadão norte-americano, formado pela UCLA, ou seja, UCLI, né? Diretor de filmes, escritor, roteirista, romancista. Esse livro, inclusive, já tem filme e, olha, é muito bom. Olha, eu vou falar de boca cheia, é muito bom. Tem gente que não consegue entender a Bíblia. Um dia eu vou trazer aqui para vocês esse livro aqui, ó. Olha que lindo, ó. A Bíblia contada como se fosse um romance. Pessoal que assiste as novelas aí da Record para poder entender a Bíblia, tá tudo naquele livro ali. O livro de Deus, que nada mais é do que a Bíblia, só que contada como um romance. Para quem gosta de estilo romance, Frank Peretti, a Bíblia romanceada e assim vai, tá? Mas vamos lá. O que se fala nesse livro? Frank Peretti, ele trata de um assunto que eu já abordei aqui. E o que é? Guerra espiritual. Quem lê Frank Peretti para de ler e cai de joelho em oração, cara. Ele mostra o poder da guerra espiritual e quando você termina de ler Frank Peretti, você começa a se perguntar assim, será que eu não estou vivendo isso? Você começa a ver, aliás, com certeza, no Brasil de hoje, no mundo de hoje, na cidade que você esteja me ouvindo, vendo esse vídeo, tu começa a procurar a ação dos demônios, tá? O livro se passa numa cidadezinha chamada Aston, uma cidadezinha, claro, fictícia, gira em torno de 3 pessoas, Sally Room, tá? Que é uma mãe perdida, assim, na vida, com todas as guerras, tentando criar a filha, e assim vai. Ela é diretora de uma escola cristã, e tudo gira para fechar a escola dela, tá? Porque dentro da sua escola ela ensina princípios da Bíblia, e aí tem processos, você sabe que nos Estados Unidos tem isso, né? Você tem uma comarca fez uma coisa que cria uma jurisprudência e assim vai, e todo o processo, tudo para fechar uma escola cristã. Um pastor, Henry Bush, cara, eu me vi nesse homem, eu orei e falei, Deus, eu quero ser o Henry Bush. Ele é chamado de pequeno guerreiro, um homem de oração e um homem que conseguia entender. Ele não conseguia ver, mas ele conseguia entender o mundo espiritual. E um diretor de um jornal local, tá? O Marshall Hugan, que é um jornalista, que começa a descobrir situações na cidade para as quais ele não tem respostas. Desde pessoas desaparecidas, pessoas assassinadas, e assim vai. E tudo isso por quê? Porque tinha um senhor, Alexander Gossip, que ele estava colocando, junto com o delegado da cidade, o Ralph Brunel, um plano para transformar a cidade de Aston numa base demoníaca. Nem o Alexander Gossip, nem o delegado sabiam disso, porque eles estavam sendo marionetados. O Marshall não entendia nada que estava acontecendo. A Sally Rose não entendia nada que estava acontecendo. E as respostas, até uma situação muito maneira que acontece, eles vão parar na cadeia e fecham a escola, depois reabrem a escola. O delegado, ele é membro da igreja do Henry Bush e ele luta para expulsar o Henry Bush não só da igreja, como da cidade.
E ele nem sabe por que está fazendo isso. Tá? Então ele faz assim um pano mostrando a realidade material, o que está ali na tua frente. Aí eu estava falando de um diálogo que os dois travam, o pastor e o diretor do jornal, eles travam numa hora que eles estão numa reunião lá na casa da Sally Rhodes, e ele começa a falar daqueles bichos que ficam debaixo da terra, não é castor não, doninhas que eles chamam, né, que ficam ali cavando por baixo da terra, eu esqueci o nome agora, e o que acontece? Ele vai falando, você tem problema com isso, né, marmotas. Aí ele fala, eu tento acabar com isso. Aí ele olha para o outro lado e fala assim, o teu vizinho também tem. Aí ele fala assim, por que você não acredita que o mesmo problema que está aqui é o problema que está ali? A mesma marmota que está cavando aqui é a marmota que está cavando lá. Aí ele fica olhando e fala assim, não entendi. Ele falou, você tem os porquês, eu tenho os comos. Você está me mostrando o plano natural, eu tenho o plano espiritual. E qual era o plano espiritual ali naquela cidadezinha de Aston? A cidade estava povoada por vários demônios, demônio de estupro, confusão, prostituição, vícios, vamos dizer assim. E outro, ele cria uma hierarquia, tanto angelical quanto demoníaca. E aí ele vai, né, nomeando para que ficasse mais explicitado, né, para nós, como generais, capitães e soldados rasos. E as pessoas não conseguem entender a ação. Há um demônio que se agarra nas pernas da pessoa, que ele não consegue andar. E aí o outro do vício. E são demônios. E o que eles estão tentando? Transformar aquela cidade para ela ser uma base de um principado, esse conhecido biblicamente, chamado Baal-Rafá, que é o principado da Babilônia. E ele estaria indo se estabelecer ali. Ali tinha a cidade gira em torno de uma faculdade, que eles queriam transformar essa faculdade com ideias místicas, com situações, inclusive, ele vai pondo assim, né, umas descrições de algumas pessoas que estão envolvidas nisso, que você começa a olhar e falar assim, cara, é fulano de tal de Hollywood, é tal pessoa da política, outro da mídia, claro, tudo na cultura norte-americana. E você vai estudando aquelas pessoas, vai estudando aquilo ali, e eles querem transformar aquela faculdade num lugar místico materialista para implantação do governo naquela cidade de Baal-Rafá. Só que, por causa desse pastor, por causa da oração dele, do céu é enviado um príncipe. E o nome desse príncipe é Tal, um anjo guerreiro, que já tinha enfrentado esse demônio em outras situações, em outras épocas, e o vencido. E esse anjo guerreiro vai parar nessa cidade. Só que, né, tem um ditado brasileiro que diz assim, uma andorinha não faz verão. E o primeiro passo para isso é reunir o que eles chamam de remanescente. Reunir o remanescente. O que é o remanescente? O remanescente são pessoas fiéis, pessoas de oração, pessoas que estejam dispostos a travar a batalha espiritual, pessoas que estejam entendendo que o mundo é mais do que um mundo físico, é um mundo espiritual, que a nossa batalha, e é o texto que baseia o livro, Efésios 6,12, tu abre o livro, a primeira coisa que você lê é isso, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, a ideia toda do livro passa em cima de batalha espiritual e oração. A ideia toda do livro passa em você vive situações as quais você não entende, você toma atitudes as quais você não entende, pessoas fazem situações que não entendem e que não queriam fazer porque estão sendo marionetadas
por espíritos, por seres espirituais da maldade. E isso não é vencido na carne e no sangue. Na cidade tem uma igreja, a igreja dos ricos, que a mensagem é puramente materialista. Na cidade tem todo o conceito de uma cidade, né? A força política, a força policial, a força religiosa, mas que estavam já entregues. E a luta do Henry Bush é reunir as pessoas de oração, mesmo em outras congregações, e começar uma guerra espiritual. Porque a partir de um remanescente fiel em oração, aí as hordas celestiais começam a vencer. Tem momentos no livro que você diz assim, perdeu-se tudo. Tudo caiu por terra. E de repente, tudo muda por causa do quê? De uma oração. Uma oração. A oração faz com que as forças celestiais do mal se dividam entre elas mesmas. A oração vai causando o fortalecimento da igreja. Pela oração, pessoas vão sendo aderindo, pessoas que vão se identificando espiritualmente vão começando a aderir, pessoas que não se identificam começam a sair e a situação vai mudando a partir de uma pessoa que ora. Então, e ele mostra, né, que tudo que precisava era unir essas três pessoas. O que tem a resposta humana, a pessoa que estava ali levantando uma bandeira pela educação cristã e um pastor, um homem de oração. Gente, essa mensagem tem que ser pregada. E como é que é essa mensagem? O mundo é mais do que um mundo físico. É um mundo espiritual. As situações que você vive e você não entende é porque, mesmo que você não goste, eu publiquei um vídeo esses dias no YouTube, no TikTok, no Instagram, falando do diabo. Um videozinho de 2 minutos. E já deu fofoca, já fui atacado por haters e tal, e eu não estou muito preocupado. A verdade é essa. Existe um mundo espiritual. As pessoas têm facilidade de acreditar em Deus. As pessoas falam assim, Deus te pague, Deus te abençoe, que Deus nos ajude e tal. Mas quando você fala que existe um demônio, existe Satanás, as pessoas não gostam. É fato que a guerra espiritual não é entre Deus e o diabo. O diabo é criatura, Deus é criador. A guerra espiritual é entre o diabo e os homens. A guerra espiritual é entre o diabo e a igreja. A guerra espiritual é entre o diabo e a família, porque a família, a igreja e homens de Deus são a representação de Deus nessa terra. Satanás quer transformar essa terra no seu império. Mas eu quero te dizer, aqui serão novos céus e nova terra. E você tem que entender, existe um mundo espiritual, sim. E esse mundo espiritual, ele está se movendo. Nesse momento, tem anjos e demônios lutando pela igreja, pelas famílias, pelas pessoas. E Satanás quer implantar o seu reino na terra. Mas eu quero te dizer, enquanto houver pessoas que acreditam no mundo espiritual, você será vencedor. Porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, meu querido, essa é a linguagem, esta é a mensagem desse livro, Este Mundo Tenebroso, de Frank Peretti, tá? Vale a pena ler, vale a pena estudá-lo. E te digo, se esse livro não mexer com a tua vida de oração, olha, você está precisando até se converter. Então, para quem gosta de romance, ok? Este Mundo Tenebroso, 1. Quando você terminar de ler 1, tu vai ficar maluco, vai querer comprar o 2. Depois você vai ler O Pacto e assim vai. Os livros de Frank Peretti são cativantes. E eu vou usar até uma palavra melhor. Viciantes. E te leva a viver uma vida de oração. Porque você vai querer ser um remanescente fiel. Tá bom? Dito essas coisas, vamos crescer com o apóstolo Márcio André. Gostou? Clica no sininho. Gostou? Divulga o nosso canal. E até a próxima quinta-feira. Fica com Deus.